Boa tarde. Hoje a reportagem vai ser sobre o estado do Acre. O Acre foi declarado oficialmente Estado brasileiro somente a partir de 1962. Atualmente tem uma população estimada em 894.470 habitantes. Sua população urbana é de aproximadamente 532.279 habitantes. E a população rural é de 201.280 habitantes. Sua área territorial é de 164.173 km². E sua densidade demográfica é de aproximadamente 4,47 habitantes por km². Seu índice de desenvolvimento humano, o IDH, é de 0,663, considerado como médio. A população tem como característica imigrantes de outros estados brasileiros, principalmente nordestinos, paulistas e sulistas. Os povos indígenas compõem cerca de 3% da população do estado. Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Clara e hoje eu vim falar para vocês um pouco mais sobre o Amapá. O Amapá ele é um estado que pertence ao Brasil, ou seja, ele está dentro das linhas territoriais do Brasil. E ele fica localizado na região norte do país. Em 2020, a população estimada foi de 861.773 pessoas. Em 2010, a população urbana foi de 477.060 pessoas. E a rural foi de 49.916 pessoas. A área territorial do Amapá é de 142.470.762 km². A índice de desenvolvimento humano em 2020 foi de 0,78 e a densidade demográfica calculada em 2010 foi de 0,8 habitantes por km². A população do Amapá são de aproximadamente 20,3% brancos, 4,5% de negros, 74,4% são de pardos e 0,8% são de indígenas. Boa tarde, eu sou o repórter Breno, da emissora Santa Cruz, e vim apresentar as informações do estado do Distrito Federal. População estimada, 3.055.149 pessoas. População urbana, 2.482.210 pessoas. População rural, 87.950 pessoas. Área territorial, 5.760.784 km². Densidade demográfica, 444,66 habitantes por km². IDH 0,824. Característica. Antes, o Distrito Federal era formado por indígenas macro-Gé, como os Acroás, os Chacriabás, os Chavantes, os Caiapós e os Chavaés. Olá, professor e quem que está assistindo. Hoje eu vou falar sobre a minha pesquisa do Goiás. Sobre a população, o Goiás tem mais de 7.113.540 pessoas estimadas em 2020. E a população urbana é de 5.420.714 pessoas estimada. E o rural é de 583.074 pessoas. A área territorial do Goiás é de 340.242.854 km². A densidade geográfica de Goiás é de 17,65 habitantes. A índice de desenvolvimento humano, IDH, é de 0,735.
Sobre as características da população, 50,9% é de pardos, 43,6% é de brancos e 0,2% é de indígenas. Um pouco mais sobre o Goiás. Brasília está dentro de Goiás. E a vegetação de Goiás é de cerca de 98% que está dentro em um bioma cerrado. Tchau, professor, e todo mundo que gostou. Seja um bom dia ou boa noite quem que está assistindo esse vídeo. E tenha um bom dia aí. E tchau. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Diego e eu vou falar sobre a população do Estado brasileiro. Em 2016, a população absoluta total do Brasil somava cerca de 206 milhões de habitantes, o que fazia do país o quinto mais populoso do mundo. De início do século XX até 2016, o número de habitantes do mundo no Brasil aumentou mais de 11 vezes. Hoje, apenas mais duas cidades brasileiras mais populosas, São Paulo e Rio de Janeiro. Existem mais pessoas do que haviam em todo o país em 1900. Densidade demográfica, para saber qual é a concentração de habitantes em determinada área, devido se o número de pessoas pela medida dessa área em km quadrados, que dá a área que está sendo analisada. Natalidade e mortalidade é o crescimento natural ou vegetativo de uma população. A taxa de mortalidade representa o número de nascimentos por mais 1.000 habitantes. Assim, a natalidade 4% indica 4 nascimentos por cada 1.000 habitantes. Taxa de mortalidade representa o número de óbitos em cada grupo de 1.000 habitantes. A diminuição de natalidade teve uma queda por diversos fatores. O aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho teve muitas adiaram a gravidez por propriedades suas carreiras profissionais e teve uma taxa de diminuição, uma idade de 76,7 anos. A pirâmide etária de população em 2020 aponta um país mais maduro. Isto é, com predomínio de faixa etária de 20 a 59 anos, como consequência a mortalidade em alguns anos de 20 a 59 anos. Poderoso falta profissionais no material de trabalho. A consequência de trabalhadores em alguns setores pode gerar fluxos migratórios, alterando as características da população. É isso. Tchau. Falarei do estado de Pernambuco. Pernambuco é um estado que reside no Nordeste e a população total estimada dele é de 9.616.621 pessoas. A população estimada rural é de 1.744.238 pessoas. E a população urbana estimada é de 7.052.210 pessoas. A área territorial de Pernambuco é de 98.067.880 km². A densidade demográfica estimada de Pernambuco é de 89,63 habitantes por
km². O IDH de Pernambuco é 0,673. As características populacional de Pernambuco era povoado por indígenas como caetés, cariris e tabajás e outras etnias. E foi isso. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos que estão no jornal. Hoje eu vim aqui trazer algumas informações sobre o Piauí. Então vamos lá. A população estimada do Piauí em 2020 é de 3.281.480. Já a densidade demográfica é de 12,40 habitantes por quilômetro quadrado. A população urbana é de 2.050.959. A rural é de 1.067.401. A área territorial do Piauí é de 251.755.485 km². O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é de 0,46. Já as características dessa região, 63% da população são pardos, 33% são brancos e 3% são negros. De Francisco para Tá. Vamos começar a nossa reportagem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a repórter Giovana. E vamos falar sobre as coisas Vamos falar sobre a geografia, sobre população no Rio de Janeiro. Vamos lá. População estimada em 2020. 17.360. Não, pera. 17.366.189 pessoas. Não sei se deu pra entender. 2. População urbana e rural em 2010. Urbana, mais de 140 milhões e rural menos de 2 milhões. 3. Área territorial do Rio de Janeiro. 43.750.426 km². Densidade demográfica: 365,23 km². IDH: 0,761. E o 6, no Rio de Janeiro tem 47,4% de brancos, 0,1% de indígenas e 12,1% de negros. Eu pesquisei em outro site. Beleza, agora vamos voltar com a repórter Cleusa. Muito bem, a repórter Giovana já falou lá das coisas lá, E foi isso. Tchau. Agora eu vou apresentar algumas informações sobre o estado do Paraná. A população estimada em 2020 é de 11.516.840 pessoas. A população urbana em 2010 é de 8.912.692 pessoas. A população rural é de 1.531.834 pessoas. A área territorial é de 199.298,982 km². Densidade demográfica do Paraná: 52,40 habitantes por quilômetro quadrado. O IDH é de 0,749. Características da população:
imigrantes alemães, poloneses, ucranianos, italianos, portugueses, holandeses, espanhóis, árabes, argentinos e japoneses, além dos indígenas que já habitavam o território. Olá, professora. O meu estado foi Bahia e eu vou fazer o meu jornalzinho hoje. Bom, a população da Bahia de 2020 chegou a 14.930.634. A população de 2010 chegou a 14.016.906 habitantes. A densidade demográfica de 2010 foi de 24,82 km por hora. Acho que eu não sei falar o negócio. O IDH de 2010 foi 0,660, na verdade. A área territorial de 2020 foi de 564.760.427 quilômetros. Turum, tum, 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 tum. Turum, tum, tum, tum. Turum, tum, tum. No jornal de hoje, iremos ver as informações do Distrito Federal com o repórter Carlos. Então, Carlos, quais são as informações que o IBGE nos deu? Tivemos um imprevisto. Pelo jeito, o Carlos está com o microfone quebrado. Então, voltaremos depois dos comerciais. 2 reis não podem dominar o mesmo planeta. Temos que impedi-los. Então... eles lutarão até que um perca. Assista na sessão da noite. Tum, 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 tum. Turum, tum, tum. Como o Carlos não consegue nos ouvir, o repórter Otávio trará as informações do Distrito Federal. Otávio, agora é com você. Olá, boa tarde. Agora eu irei ler as informações que o IBGE nos deu. A população estimada do Distrito Federal é de 3.055.146 pessoas e 202.968.432 pessoas moram em áreas urbanas e 86.714 moram em áreas rurais. A área demográfica do Distrito Federal é de 5.802 km² e a densidade demográfica é de 444,66 habitantes por quilômetro quadrado. E o IDH é de 0,824. Agora com você, Jefferson. Então o jornal vai terminando por aqui. Não percam a sessão da noite e tchau! Turum, tum, 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 tum. Turum, tum, tum, tum. Turum, tum, tum. Bom dia a todos aí de casa, está começando mais um Jornal do Meio-Dia. Bom, hoje vamos falar sobre o estado do Pará. Vamos comentar sobre a população, área territorial, densidade demográfica, etc.
Para que isso aconteça, o Renato, diretamente do Pará, vai contar para nós. Muito boa tarde para você aí de casa. Para ir direto ao assunto, como o Gabriel falou para vocês, hoje vamos falar um pouquinho sobre o Pará. Então vou começar pela população. Segundo o IBGE, a população do Pará é de 8.690.745, contando que 5.191.559 pessoas na área urbana e 2.389.492 na área rural. Já que sabemos disso, vamos falar sobre a área territorial do Pará. Bom, o Pará é o segundo maior estado do Brasil. No entanto, a sua área territorial é de 1.245.870.707 km². Já aproveitando o assunto, sua densidade demográfica é de 6,07 habitantes por km². Agora vamos para o tópico do IDH do Pará. Seu IDH é de 0,646, um número um pouco abaixo relacionado aos outros estados. Bom, agora que já estamos quase acabando o jornal, já falamos sobre população estimada, a área urbana e a rural, falamos sobre o tamanho, ou entre aspas, área, falamos sobre a densidade demográfica do IDH e agora falta falar sobre as cores da pele das pessoas da população do Pará. Então, para completar, 68,8% são pardos, 24,2% são brancos e 6,8% são negros. Bom, muito obrigado por todos que acompanharam nossa transmissão. Tenham uma boa semana, uma boa tarde e tchau. Geográfico. Estado do Rio de Janeiro. A população estimada em 2020 é de 6.743.1.815 pessoas. Em 2010, a população urbana era mais ou menos de 160 mil pessoas. E a rural era de 29 mil. A área territorial, em 2020, é de 43.750 km². A densidade geográfica é de 396.067 habitantes por km². O IDH de 2010 é de 0,799. A característica da população no Rio de Janeiro é de índios, portugueses e negros. Os primeiros colonizados foram os portugueses, seguidos pelos franceses.